a mais uma sessão de fortalecimento do trabalho das redes de informação na América Latina e no Caribe. Hoje nós temos o tema sobre o uso de redes sociais, né? Então vamos... desculpa, tenho que falar em portunhol, em espanhol. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy para el fortalecimiento de las redes de información en América Latina y el Caribe, siguiendo nuestro calendario de reuniones del año. Y ya hemos pasado más de la mitad, ¿no? Entonces, y cada vez con una audiencia importante, interesada. Enfim, sabemos que não são todos que participam em todas as sessões, mas sempre temos aí representantes da rede de vários países da região. O dia de hoje vamos falar de um tema muy importante, que son el uso de las redes sociales para promoción de nuestros servicios y productos de información. Cómo podemos sacar mejor provecho de este recurso, vamos a decir así, para diseminar, comunicar, en fin, poner visible lo que hacemos y cómo hacemos. Tenemos muchos desafíos, muchas dificultades, en verdad. No es algo tan sencillo que no se hace de una forma improvisada. Creo que tiene que ser algo bien planeado y mezclar todo eso con todas las funciones que ya tenemos en la Biblioteca Virtual en Salud, en la gestión de los productos y servicios de información. Acaba que é uma tarefa a mais, é uma atividade a mais que depende de recursos, tanto de humanos, não, como, enfim, de como recursos mesmo de como aplicar e usar da melhor forma. Não digo tanto de recursos financeiros, mas recursos materiais e humanos, sem dúvida. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, estou fazendo simplesmente uma introdução, por isso temos com nós aqui o gosto de ter com nós um profissional do tema, não, que sabe manejar o tema, que é Lucas, que nos ha colaborado com BIREM, principalmente na comunicação institucional, pero pouco a pouco vamos também aproveitando de sua experiência e conhecimento para usar a rede social na gestão da rede, na comunicação que temos que fazer na BBC. Há muito que temos que desenvolver e implementar e para dominar o tema e se apropriar do tema mesmo e do recurso mesmo para ampliar enfim, el impacto, né, nos produtos e serviços de informação que trabalhamos na Biblioteca Virtual em Salud. Então, Lucas está conosco já há algum par de anos, eu creio. Ele é um consultor contratado e nós hemos hecho a invitação a ele para que enfim, comparta com nós sua experiência, que nos brinde aqui informação de recomendações, sugerências, enfim, conselhos que que temos que considerar no uso das redes sociais para a promoção de nossos serviços e produtos de informação. Vamos tratar, depois de sua apresentação, ter aqui enfim, aporte de vocês, seja com experiências que han implementado em nossa rede. Então, invito a todos que estão aqui que nos contem um pouco de como foi, se já tem alguma experiência e como foi sua experiência no uso das redes sociais. Enfim, seja como uma dificuldade, enfim, vamos deixar aberto aqui para que cada qual pueda, de alguma maneira, compartilhar também com nós outros como ha sido sua experiência com o trabalho das redes sociais e na gestão das instâncias de BBS em los países. Assim que vou, então, já passando a ti, Lucas, para que
a sua apresentação e já desde antemano agradecendo muitíssimo por el interesse e a disponibilidade e a aceitação da invitação. Um abraço a ti e boa sorte. Graças, Verônica. Juliana, pode colocar a apresentação na tela, por favor? Bom, buenos dias, buenas tardes a todos. Em primeiro lugar, graças por esta invitação. É um honor estar aqui falando um pouco sobre o tema das redes sociais. Minha trajetória profissional sempre ha estado ligado ao trabalho com redes. E este tema que vou abordar de maneira sintética e introdutória, hoje é tema de graduações, especializações, porque é um universo gigantesco, com inovações cotidianas, e que sempre passa por muitos cambios. Assim que empecemos dizendo que pode passar o próximo. As redes sociais são espaços virtuais onde interactuam grupos de pessoas, organizações ou empresas, enviando mensagens, compartilhando conteúdos, entre outros. Atualmente existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito específico e público objetivo. As redes sociais são facilitadoras de conexões sociais entre pessoas, grupos ou organizações que compartem os mesmos valores ou interesses, interactuando entre si. Esse conceito se ampliou com a internet e a criação das redes sociais ou mídias sociais. Antes de representar todo o que conhecemos hoje em dia, as redes sociais simplesmente significavam um grupo de pessoas relacionadas entre si. Pense nos grupos de amigos que tienes, já seja da universidade, do trabalho ou incluso de tu família. Cada um desses grupos é uma rede que tienes. Não parece muito ou pouco em comparação com como vemos as redes sociais hoje em dia? Sin embargo, esta premissa sigue viva dentro de los meios que utilizamos. Depois de todo, a função principal de uma rede social é conectar a las pessoas dentro do mundo virtual, já seja para construir novas conexões sociais ou simplesmente para mantê-las existentes, pero por supuesto, também para buscar informação, notícias, produtos. Os usos hoje são variados e cada um mais e mais ancho. O êxito alcançado por las redes sociais que conhecemos como Facebook, Twitter, WhatsApp é inegável. Dificilmente podemos pensar em nossas interações sociais sem sua presença, e isto demonstra a força destas plataformas que se apoderam do mundo tal como lo conhecemos. Os anos 2020, 2021 e princípios de 2022 han traído cambios significativos em los âmbitos digitais de las pessoas em todo o mundo. Com a pandemia do COVID-19, o consumo de informação em los mais variados formatos dentro das redes sociais se ha incrementado significativamente. Um terço de los adultos em todo o mundo passou mais tempo em las redes sociais em 2021 que em anos anteriores. E se espera que quase as 3/4 partes mantenham ou aumentem este consumo ao largo deste ano. Estas cifras formam parte do informe global Media Outlook 2022, desenvolvido por YouGov, que revela os hábitos de consumo de médios em 17 mercados internacionais. O próximo. Aqui podemos ver os tipos de publicações com a palavra coronavírus ou COVID-19 por plataforma. Tenha em conta como os formatos de los medios variam em las redes sociais. Em Facebook, o que mais funcionou neste tema foi compartilhar enlaces e notícias mais detalhadas, pero principalmente vídeos informativos, entrevistas e conferências sobre o tema. Em Instagram, predominam as fotos e vídeos com notícias de última hora relacionadas com personalidades e influencers digitais da plataforma que foram diagnosticados com o vírus. Em Twitter, predominaram as notícias de última hora com estatísticas, gráficos de contágio local, recomendações e informação sobre prevenção. Próximo. Pero quais são os principais tipos de redes sociais? As redes sociais têm diferentes propostas. Isso é o que las hace tão interessantes. Há opções para todos os gustos de los usuários.
y, en consecuencia, para todos los segmentos del mercado. Toda empresa o organización puede posicionarse en estas plataformas, crear una relación con el público y ofrecer contenido regularmente, solo sabiendo que rede social es la adecuada. Existen básicamente 4 tipos de redes sociales: las llamadas redes de relación, redes de entretenimiento, redes profesionales y redes de nicho, donde entran las redes sociales académicas, por ejemplo. As redes de relação são aquelas enfocadas a criar um espaço para que as pessoas se conectem, compartam experiências cotidianas e creen uma rede de amigos. Este é, quizás, o modelo de rede social mais tradicional e que, a lo largo de gerações, sempre ha estado presente. Não há dúvida que Facebook é o jogador principal nesta categoria. Allí pode agregar amigos, fazer comentários em suas publicações, chatear através de uma ferramenta de mensagem instantânea e muitas outras interações. Pero também poderíamos mencionar Instagram e Twitter. As plataformas de entretenimento também são de grande interesse para o público. Depois de todo, todos querem passar seu tempo livre em internet. Hoje em dia, a rede social mais poderosa em entretenimento é o YouTube, uma plataforma de vídeos que cada dia é mais completa, pero la que está en el punto de mira en este momento es el TikTok, una red social enfocada en compartir vídeos cortos que llega principalmente a las nuevas generaciones. Estas redes sociales están enfocadas a ofrecer contenido multimídia como vídeos, fotos, transmissões em streaming, entre outras possibilidades. Instagram é uma rede que pode considerar-se tanto de relação como de entretenimento. Outro bom exemplo da categoria é a rede Twitch, uma rede originalmente dirigida ao público gamer, pero devido à possibilidade de realizar transmissões em vivo, ha conquistado grandes audiências. As redes de relação profissional, elas estão enfocadas a criar um ambiente de apresentação, facilitando o networking, a atração de talento e a búsqueda de novas oportunidades laborais. Este é basicamente o papel do LinkedIn, o principal do segmento. Para as empresas e organizações que buscam atrair talento, estar em LinkedIn é fundamental, pero desde uma perspectiva corporativa. Isto ajuda a las empresas a posicionar-se dentro do segmento de maneira que sejam mais atrativas para o talento do mercado e para os potenciais inversores do setor. Además, também se han utilizado para este fim outras redes que não são exclusivamente profissionais. No Facebook há vários grupos onde os profissionais podem encontrar vacantes e discutir temas relacionados com seu nicho de trabalho. Instagram se ha convertido em uma das principais redes em lo que a relações profissionais se refere. Hoje em dia é fundamental que os profissionais tenham um perfil no Instagram. Em Twitter, é possível encontrar perfis que traem discussões relevantes no âmbito profissional. Sobre as redes sociais de nicho, são aquelas dirigidas a um público específico, já seja uma categoria profissional ou pessoas que têm um interesse específico em comum. Um dos casos mais emblemáticos é TripAdvisor, em que os usuários assignam valorações a atrativos relacionados com a indústria gastronômica e turística. Outro exemplo é DeviantArt, uma comunidade onde os artistas visuais promocionam seu trabalho. Também está Goodreads, uma rede social para leitores que podem resenhar livros e recomendá-los. Próximo. E quais são as principais redes sociais? Hoje em dia, há aproximadamente 4,700 milhões de usuários ativos em las redes sociais em todo o mundo. Próximo. E a principal destas redes é o Facebook, a rede social mais grande do mundo. E não é para menos. Nenhum outro na história da internet ha logrado reunir também em um solo lugar todo o que necessita seu usuário. Además de estar enfocada a seus usuários, é uma das melhores formas de generar oportunidades e capturar clientes e usuários para qualquer empresa, organização ou iniciativa.
Los principales beneficios del Facebook, além de ser la red social más grande del mundo, todas las marcas, la mayoría de las personas del mundo están ahí, y a pesar de la competencia por la atención, el volumen de demanda es gigantesco. Oportunidad de hacer algo diferente. La red puede considerarse una posibilidad de entregar contenido relevante de una manera inovadora. Uma estratégia interessante é através do uso personalizado de Messenger, uma aplicação de mensagem integrada na plataforma Facebook que conta com mais de 1.300 milhões de usuários ativos. Hoje, um dos focos da rede são os grupos do Facebook. Encontrar estes grupos e involucrar-se pode ajudá-lo a estabelecer conexões com aqueles usuários que poderiam querer colaborar com suas iniciativas ou incluso ajudar a difundir informação e publicitar eventos. Vale a pena recordar que Facebook é tratado por muitos usuários, al igual que outras redes sociais, como uma plataforma onde as pessoas buscam notícias e informações. Cada vez é mais comum que as pessoas se informem através de publicações realizadas nestas redes sociais. Pode aprovar esta plataforma para interactuar com o público, dirija o tráfego a seu sítio web, crie uma comunidade ao redor de tu marca, participar em grupos sobre tu área de especialização, criar eventos e invitar o público a participar, fazer transmissões em vivo e criar anúncios pagados para audiências específicas. Próximo. Instagram. Instagram foi uma das primeiras redes sociais de acesso exclusivo através do móvel. E se bem agora é possível ver as publicações no desktop, seu formato sigue estando orientado a dispositivos móveis. Hablar de redes sociais e não dar-lhe o devido protagonismo a Instagram é grande erro. Uma das redes sociais de mais rápido crescimento nos últimos anos. O pronóstico é de uma expansão aún maior no futuro, considerando as características que aparecem todo o tempo e o número crescente de usuários. Os milhões de Instagramers aproveitam as inumeráveis possibilidades que oferece a aplicação para compartilhar fotos, desde apresentar momentos cotidianos com os Instagram Stories, hasta interactuar e comentar as publicações de amigos e familiares, criando uma verdadeira rede social nesta plataforma. Como o Instagram é a rede social mais grande enfocada em conteúdo visual, apresenta grandes oportunidades. Em 2018 se lançou o Instagram TV e em 2019 Instagram Reels, uma espécie de imitação do TikTok. O usuário pode produzir vídeos, agregar músicas ou áudios, tomando de outro pequeno clipe, incluso há efeitos de recorte, subtítulos e superposição para transições mais limpas. Cabe mencionar que esta é a característica mais interessante de Instagram, que vê e apuesta seu futuro em los vídeos. Pode aproveitar Instagram para mostrar a essência de sua marca, a essência de sua organização, a essência de seu trabalho em seu conteúdo, criando conteúdo em diferentes formatos, publicações, histórias, Instagram TV, Reels, cria encuestas e perguntas para interactuar e conhecer melhor a audiência, responder a los mensagens diretos de los usuários e promocionar publicações e criar anúncios dirigidos. Además de hacer lives para acercar-te a tu audiência. Próximo. Aqui é exemplo de Reels do Ministério de Saúde de Argentina. Play. Puede dar play. Ya te conté por qué es importante la ley de promoción de la alimentación saludable. Si no viste el video, búscalo en el feed que te va a ayudar a entender de qué se trata. Lo que ahora te quiero contar es cómo se va a implementar el etiquetado frontal. Es decir, la incorporación de sellos y leyendas precautorias a los productos que tengan exceso de nutrientes críticos. Pero, ¿qué son los nutrientes críticos? Son las grasas, azúcares y sodio que se agregan a los alimentos durante su proceso de elaboración. Lo que tenés que saber es que el etiquetado se va a implementar de manera gradual.
Por eso es importante que te acuerdes de estas dos fechas. 20 de agosto de 2022. Vas a empezar a ver los sellos y las leyendas precautorias en algunos envases. 20 de noviembre de 2023. Todos los productos que contengan nutrientes críticos en exceso deberán tener los sellos en sus envases o paquetes. ¿Qué va a pasar en el medio? A través de un cronograma de adecuación, las empresas van a ir incorporando los sellos y las leyendas a sus productos. Entonces, ¿qué es importante que sepas? Que la ley busca brindarte información sobre los productos que consumís, pero además promueve la mejora en la calidad de todos los alimentos. Que a partir del 20 de agosto vas a empezar a ver los sellos en algunos productos. Que es clave tener herramientas que te ayuden a elegir lo más saludable para vos y tu familia. Ahora ya lo sabes, no te comas cualquiera. Próximo. Puede dar play el ejemplo del Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, los Reels son los contenidos que más alcanzan los usuarios en Instagram. Cada vez más difícil disputar la atención del usuario en el mundo de fotos y vídeos y reels y stories curtos, disputando con textos. Entonces, el futuro es vídeo, es foto. Próximo. Ahora vamos a hablar de Twitter, que es una de las redes sociales más grandes del mundo, siendo señalado como un lugar donde sus usuarios pueden compartir su rutina y sus opiniones. Esta rede social es escenario de grandes debates políticos sociales y tiene una gran relevancia como espacio de expresión. A pesar de no tener tantos usuarios, es una red social que influye mucho en lo que se comenta y difunde en otras redes, devido a la presencia masiva de vehículos de prensa, periodistas e influencers de los más variados segmentos. Por lo tanto, sigue siendo una plataforma muy ventajosa. Twitter es un espacio importante para publicar contenido actualizado y original, atraer tráfico a su sitio web o blog, mostrar que está al tanto de la actualidad, interactuar com seguidores e monitorear o que dizem sobre seus produtos, serviços ou um tema em particular. Próximo. LinkedIn é a rede social corporativa mais grande do mundo. É muito similar às redes de relação, pero a diferença é que o foco são os contactos profissionais. É decir, em lugar de amigos, temos contactos. Em lugar de páginas, temos empresas. É utilizado por muitas empresas para reclutar profissionais e intercambiar experiências profissionais em comunidades e outras atividades relacionadas com o mundo corporativo. Pero também pode ser usada para fortalecer a integração e a comunicação com segmentos específicos de profissionais. Próximo. Play. Ahora vamos a hablar entonces un poquito sobre buenas prácticas en redes sociales. Próximo. Entonces, la primera práctica que yo puedo indicar es elige la mejor red social para tu audiencia. As redes sociais abarcam uma variedade de plataformas diferentes, cada uma com uma função diferente. Algumas de suas características são fortalecer a relação com sua audiência através da interação, difundir conteúdos de valor informativo, como blogs, e actuar de forma dinâmica e rápida, como, por exemplo, Twitter. Desta forma, através da gestão das redes sociais, é possível detectar que redes são mais convenientes para que uma determinada organização invierta e esteja presente digitalmente. Em primeiro lugar, investiga e descubre onde está presente tu público, a que redes sociais este público está conectado. Próximo. Crear relações com o público em linha. As redes sociais estão destinadas a criar vínculos. Através do fortalecimento das relações, o contacto com o público se vuelve rápido e personalizado. Deve ser rápido, deve ser personalizado. Criar relações significa estar mais cerca de tua audiência. Isso não significa só fazer contato.
sino ter um espaço para um diálogo aberto, interativo. Um conselho é responder a cada pessoa de forma individual, para poder oferecer mais atenção e facilitar um contato mais íntimo, chamar por el nome do usuário, evitar respostas preparadas e estabelecer um diálogo ligeiro e distendido são algumas opções. Próximo. Agora vamos falar de anúncios patrocinados. ¿Por qué las cuentas de redes sociales son generalmente gratuitas? Porque estas plataformas ganham dinheiro através de anúncios patrocinados. Cada vez mais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube entregam menos conteúdo orgânico a los usuários, já que esperam que as organizações e empresas invertam pequenas ou grandes quantidades de dinheiro para que essas publicações sejam dirigidas de maneira mais efetiva através de los filtros disponíveis. Desta forma, um instrumento que pode ser utilizado nas redes sociais, que são os anúncios patrocinados, atua de maneira induzida, de acordo com os objetivos da corporação. Os anúncios patrocinados e as publicações promocionadas permitem que certo conteúdo chegue a uma audiência específica de maneira específica, através de segmentações aplicadas por filtros. Em las campanhas de social media se podem aplicar vários valores que, em consequência, interferem em los resultados obtenidos. Próximo. Uma boa estratégia de gestão de redes sociais deve señalar que formatos de conteúdos são os mais adequados para a audiência particular de uma organização. Um conselho para ser mais interativo e dinâmico este espaço digital é apostar por diferentes formatos, segundo o perfil da organização, tales como vídeo, textos, imagens, GIFs, carrosséis, entre outros. Recuerda que a novidade, quando se relaciona com as redes sociais, nunca passa de moda. Assim que se inova. Próximo. É importante ter em conta que as redes sociais não são 100% assertivas e rápidas em quanto a resultados. Por isso, o trabalho deve ser contínuo. Además, se devem realizar numerosas pruebas para averiguar que mais funciona para sua organização, para seu público. Um conselho é executar campanhas com diferentes objetivos, dirigir-se a diferentes audiências em los anúncios, provar novos formatos de conteúdo e invertir diferentes custos em diferentes tipos de campanhas. Desta forma, é possível analisar que traz resultados positivos e que não em relação com as estratégias aplicadas e os resultados encontrados. Próximo. Agora vamos falar de frequência em publicações. Tuitear uma vez ao dia não é suficiente. Algumas plataformas como Instagram e Snapchat não necessariamente se movem tão rápido como Twitter ou Facebook. Isso significa que não tienes que publicar com frequência, pero aún assim deve desenvolver um programa de publicação regular e ser constante. Com que frequência planeias publicar em cada canal de redes sociais? Que tipo de conteúdo pretendes publicar? Debes fazer um cronograma de publicações para difusão em suas redes sociais, para chegar a figuras influentes através das redes sociais. Recuerda que é provável que tus seguidores sigam a miles de outras pessoas. Se não publica conteúdo novo com tanta frequência como outras contas, é fácil perder-se e olvidar-se. Próxima. Uma dica importantíssima. Publica mais imagens e mais vídeos. Os resultados estão aqui e as fotos han demonstrado ser o tipo de conteúdo de redes sociais mais popular para a participação. É o mais compartido em Facebook e que mais se retuitea em Twitter. Próximo. Pode passar.
Agora vamos falar medir e analisar. Algunas de las métricas que debes mirar son los alcances y compromiso en Facebook, las impresiones y visitas y menciones en Twitter, impresiones, clics e interacciones en LinkedIn, me gusta, comentarios y menciones en Instagram. Estas métricas deben monitorarse cada semana, mês e trimestre, para que sepa quando e se necessita realizar cambios em sua estratégia de redes sociais. Assim poderá saber qual tipo de conteúdo é mais efetivo para sua audiência. Próximo. Agora vamos falar um pouco de redes sociais em comunicação científica. Esta assinalo que é uma contribuição da doutora Lilian Caló, responsável da área de comunicação institucional e científica da BIREME. Próximo. As redes sociais em la comunicação científica, uma rede social é uma estrutura social composta por atores, como já havíamos dito, indivíduos, organizações, e os enlaces entre estes atores. A perspectiva da rede social proporciona uma forma simples de analisar a estrutura de entidades sociais enteras. Próximo. Agora, ¿pueden as redes sociais medir o impacto científico? As redes sociais oferecem novas perspectivas para medir o impacto científico, aproximam a ciência a seu público objetivo, promovem a publicação em acesso aberto e traduzem conteúdos complexos para o público leigo. Estimulam a construção de novas redes e reúnem a investigadores, editores, estudantes, instituições acadêmicas e agências financiadoras. Generam novas possibilidades em la comunicação científica, criando formas de disseminação de conteúdos que aceleram o processo de publicação e avaliação. Próximo. Aqui estamos vendo algumas redes de nicho, mas vinculadas a redes sociais acadêmicas, como Scientific American, Mendeley Science, SlideShare, ResearchGate, Academia, Science Online, Google Academics, Research Blog e Science Blogs. Próximo. Redes sociais e o impacto científico. As métricas baseadas em citas têm limitações conhecidas. Además, segundo uma estimação mencionada em um artículo publicado na revista Science e sua recente atualização, menos de la mitad de los artículos científicos publicados se citam uma ou mais vezes. É decir, quando discutimos de citação como referência para o uso do artículo, invariavelmente deixamos de lado al menos la mitad de la investigação que se hace no mundo. As redes sociais podem ser usadas para prever o impacto científico de um artículo. Índices como Altmetric, Alternative Metric, rastream as menções e os recursos compartidos de los artículos em meios de comunicação, redes sociais, blogs, políticas públicas e outras formas de presença em linha. Altmetric indica o impacto de um artículo com base em sua disseminação nas redes sociais. Este indicador se atualiza diariamente. É um serviço pago proporcionado por Digital Science, empresa proprietária da Dimensions, FileShare e outros produtos e serviços para a investigação e a publicação científicas, a las editoriales para grupos de revistas ou revistas individuais, por exemplo, PLOS, Cielo, Brasil, FileShare, Preprints, etc. A somatória de las menções do artículo está representada por el número ubicado en el centro de la rueda e se denomina índice Altmetric. Próxima. A velocidade com que os artículos recém publicados se compartem em la web é um dos pontos fortes de las métricas alternativas ou altimetrias em comparação com as métricas baseadas em citas, que se contam de 2 ou 3 anos depois da publicação. Además, os estudos indicam que os artículos com alta presença em las redes sociais são mais difundidos e recebem mais citas. Sin embargo, é importante fazer uma consideração sobre a presença de artículos em idiomas diferentes de inglês em índices como Altmetric.
Estudos recentes mostram que de 140.000 artículos publicados entre 2015 e 2018 em revistas de América Latina e o Caribe em português, espanhol e inglês, só el 13% fueron mencionadas en la web social. De esta fracción, el 57% de las menciones correspondía a artículos en inglés, 24% en español y 18% en portugués. Hay que considerar, además, que la mayoría de los desarrollos y aplicaciones para la web, especialmente los de aplicación académica, son desarrollados por investigadores para publicaciones en idioma inglés, por lo que en los países no angloparlantes se producen sesgos en el seguimiento de material en la web por dichas aplicaciones. Próximo. Aquí hay un ejemplo de los diferentes canales de comunicación que tienen pesos distintos en Altmetrics. Pueden ver que blogs tiene peso 5, Twitter 0.25, YouTube la misma cosa, Facebook la misma cosa, y la sumatoria es que forma el índice Altmetric que queda en el medio de la roda. Próximo. Aquí son algunos ejemplos de artigos científicos y sus respectivas notas a partir de sus indicaciones a partir de la herramienta anterior. Próximo. A princípio, entonces, era isso. Tenemos también un vídeo del YouTube para agregar un poco más de algunas buenas prácticas que pueden ser útiles para vosotros usaren. Entonces, puede dar play y desde ya, muchas gracias por la atención de todos y todas. Quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. O gerenciamento de redes sociais é muito mais do que fazer publicações, muito mais mesmo. Envolve muito planejamento, estratégias, monitoramento de resultados, entre muitos outros pontos bem importantes. E é por isso que vamos mostrar aqui 7 dicas bem práticas de como trabalhar bem a gestão das suas mídias sociais do jeito certo. Então vamos lá. 1. Estude seu público. Conhecer bem o seu público é um passo fundamental para ter sucesso. E aqui vai muito mais do que dados demográficos, como idade, sexo, onde mora, entre outros. Identificar dados comportamentais é obrigatório, como seus problemas, necessidades, preferências, costumes, entre outros pontos. Desse modo, você conseguirá definir como aproximar e abordar da melhor maneira o seu público. E assim, conseguirá também definir onde o seu público está ou quais redes sociais costumam utilizar, bem como os conteúdos que costumam consumir. E aqui indicamos 2 temas que te ajudará a trabalhar bem este passo. O primeiro é o público-alvo, que basicamente é um grupo específico de consumidores com características semelhantes que estão mais dispostos a adquirir os produtos que uma empresa oferece. Ou seja, são as pessoas que têm potencial para se tornarem seus clientes. E o segundo assunto é o buyer persona, que resumidamente é uma pessoa fictícia criada com base em dados comportamentais reais para representar o cliente ideal de uma empresa. Ela serve para que você e sua empresa também possam entender melhor seus clientes e dessa maneira oferecer exatamente um produto ou serviço que eles realmente precisam, literalmente a representação dos seus clientes ideais. Por isso, se quiser entender bem cada um desses assuntos, recomendamos assistir nossos vídeos sobre eles. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Estabeleça objetivos. Agora, defina quais são os objetivos que você ou sua empresa buscam com as redes sociais. Entenda bem onde a sua empresa deseja alcançar e quais metas precisam ser alcançadas. Ter uma definição clara dos objetivos fará com que você ou sua empresa foque onde realmente precisa e utilize as ferramentas adequadas para chegar lá. Caso contrário, cada rede social utilizada será trabalhada de uma maneira vaga, sem agregar nada para o seu negócio, inclusive pode até atrapalhar. Por isso, tenha os objetivos bem claros para que a utilização das redes sociais tenha um papel bem definido e assertivo para ajudar nessa conquista dos objetivos e metas. Como exemplo de objetivos, podemos citar maior alcance da marca, criar um meio de relacionamento com seus clientes e potenciais clientes, aumentar as vendas, alcançar o maior reconhecimento de marca,
aumentar tráfego no seu site ou e-commerce, realizar demonstrações dos seus produtos ou serviços, criar autoridade para sua marca, entre muitos outros pontos. São esses tipos de objetivos que precisam ser definidos para que você e sua empresa tenham foco para saber onde trabalhar. E um ponto importante é que esses objetivos podem e devem variar conforme o tempo, porque ao atingir um objetivo, é preciso trabalhar um próximo objetivo para continuar seguindo em frente. E um assunto muito trabalhado aqui é o KPI, que significa indicador-chave de performance. Basicamente, os KPIs servem para medir se uma ação ou um conjunto de ações estão atendendo ou até superando os objetivos planejados pela sua empresa. Ou seja, mensurar se as coisas estão andando conforme o planejado. Por isso, recomendamos muito se aprofundar sobre esse assunto. Caso tenha interesse, temos um vídeo bem prático sobre KPI. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Defina suas estratégias. Estude e entenda como trabalhar a presença da sua empresa nas redes sociais. Que tipo de conteúdo postar? Serão vídeos, fotos, histórias, fotos de produtos, demonstração do seu serviço? Enfim, entenda qual será a forma que as suas redes sociais irão ser trabalhadas para que os seus objetivos sejam alcançados. E um ponto bem importante é saber quais são as redes sociais que farão parte das suas estratégias, que é o próximo ponto que vamos explicar agora. 4. Selecione as redes sociais com coerência. Um erro muito comum em empresas é tentar estar presentes em todas as redes sociais, mas ao mesmo tempo não conseguir trabalhá-las do jeito certo. Até porque, quanto mais redes sociais seu negócio estiver, mais trabalho você terá para conseguir gerenciá-las. As redes sociais, além de gerar conteúdos para o seu público, funcionam como um canal de comunicação entre os clientes e as marcas. E caso não responda ou interaja com seus clientes ou potenciais clientes, isso gera uma frustração por parte deles, o que deixa uma imagem negativa para sua empresa. Além disso, avalie quais são os tipos de conteúdos que você ou sua empresa pretende trabalhar. Por exemplo, se for utilizar mais vídeos ou lives, talvez o YouTube, Facebook Watch, Instagram e até a Twitch possam ser mais indicados. Ou então utilizar o Instagram ou o TikTok para vídeos mais curtos. Ou caso seja em cima de fotos, o Instagram, Facebook ou Pinterest pode ser interessantes. E até se forem só dividir pensamentos, o Twitter pode ser uma boa opção. E se for algo mais sobre a vida profissional, o LinkedIn aparece como uma boa alternativa também. Por isso, neste momento, seja extremamente coerente e defina apenas as redes sociais que sejam realmente relevantes para a sua empresa e que terão mais chances de trazerem resultados para o seu negócio de acordo com os objetivos que falamos anteriormente. Inclusive, a combinação de redes sociais é uma prática muito comum que costuma trazer bons resultados também. 5. Crie um calendário editorial. Definir e planejar com antecedência é muito importante para que os seus conteúdos sejam realmente relevantes para o seu público. Dessa maneira, suas mensagens chegarão na hora certa e no lugar certo para os seus consumidores. Neste momento, defina a frequência das suas publicações, tipos de conteúdos, horários e datas de cada postagem, enfim. Isso é muito importante ser bem trabalhado para que o seu público receba suas mensagens de maneira assertiva. E o calendário editorial serve justamente para isso, para você conseguir realizar um planejamento coerente e executá-lo de forma organizada e antecipada. Isso te ajudará muito, inclusive para trabalhar possíveis imprevistos ou oportunidades também. 6. Monitore os resultados. Um ponto que muitas empresas esquecem é analisar os resultados obtidos em cada rede social e em cada postagem. Isso é um erro grave. A única forma de saber se suas ações estão causando efeitos esperados é preciso analisar seus resultados. Simples assim. É aqui que é preciso medir se os objetivos e métricas que falamos anteriormente estão sendo alcançados e, dessa maneira, realizar possíveis ajustes ou até traçar as próximas métricas e objetivos. E faça isso constantemente, sempre que possível. Compare seus resultados com os obtidos anteriormente. Isso irá te gerar informações e insights bem valiosos para realizar melhorias contínuas. 7. Dedique tempo para atender seu público. E por fim, nossa última dica é separar um tempo diariamente para responder comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações do seu público. Como falamos anteriormente, as redes sociais acabam se tornando um canal de comunicação entre o seu negócio e seus clientes e potenciais consumidores. Por isso, dar atenção a eles é fundamental para ter sucesso e estreitar o relacionamento com seus clientes. Fazer com que a sua comunicação seja de mão dupla fará com que os seus clientes sintam que sua empresa valoriza essa interação, comunicação e a satisfação deles também.
Dedique tempo para isso e os resultados irão aparecer. E ainda acabará se destacando no mercado, já que muitas empresas acabam ignorando esse passo. Pode acreditar. Essas foram as nossas dicas de como ter o gerenciamento de redes sociais do jeito certo. Elas não são as únicas, mas com certeza te ajudarão muito nesse processo, que é cada vez mais importante nos dias atuais. E se tiver alguma dica que não falamos aqui, deixe nos comentários para compartilhar com a gente e ajudar os outros empreendedores também. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. Estude seu público. 2. Estabeleça objetivos. 3. Defina suas estratégias. 4. Selecione as redes sociais com coerência. 5. Crie um calendário editorial. 6. Monitore os resultados. E 7. Dedique tempo para atender o seu público. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos Voltamos. Olá. Sí, voltamos. Sí. Volvemos. Lucas todavía sigue, Lucas está con nosotros. Muy bien. Gracias por compartir tanto, en fin, este conocimiento, esta experiencia con nosotros. Yo creo que me gustó muchísimo. Yo creo que la red también ha aprovechado mucho de este contenido. Y quería invitar a todos para hacer preguntas, comentarios, en fin, y nos decir un poco si alguien tiene alguna experiencia que gustaría de compartir con nosotros. Hemos visto que, de verdad, sin planear, sin un buen plan de trabajo y planificación, no es algo que vamos de verdad necesitar hacer muy bien para que tengamos suceso en el uso de las redes sociales, porque senão vai ser botar recurso, tempo afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje que está muy, muy claro en lo que hemos visto en el día de hoy. Yo tengo dos preguntas, de verdad, y un comentario, una pregunta, mientras la gente se anima ahí a preguntar. Primero, me gustaría saber bien lo que significa contenido orgánico. Cuando tú hablabas de patrocinio, de patrocinar en posts y todo eso, y, en fin, yo creo que fue en Instagram que tú hablaste de esto, que sería exactamente este tema del contenido orgánico. Un otro tema que yo creo que nos pasa, principalmente para Bireme, es cómo trabajar todo eso en más de un idioma. Entonces, ni siempre nuestro público meta habla un único idioma. Entonces, ¿cómo manejar este tema de los contenidos que se tiene que hacer 3 veces, 2 veces, de acuerdo al número de idiomas que se va a trabajar? Entonces, ese es un tema. Y el otro, en fin, tengo dudas un poco del TikTok y de Instagram. Entonces, así, ¿cuál sería tu recomendación en relación a TikTok? Enfim, enfim, em geral, falar um pouquinho mais sobre o TikTok. Eu creio que de minha parte, são estas. Não sei se tu queres passar por essa e depois abrimos para outras perguntas, outros comentários de la red. Puedo responder esta y entonces el contenido orgánico es el contenido que nosotros publicamos en las redes sociales, pero no pagamos por este contenido, no pagamos para publicarlo. Entonces, digamos que el Facebook, las páginas del Facebook, cuando nosotros publicamos un contenido, cada vez menos él entregue para las personas. Ejemplo, tenemos 10.000 personas que curten, que den like en la página de la Bireme. Pero este contenido, cuando yo publico una invitación para una palestra, es entregue solo para 100 personas. ¿Por qué? Porque el Facebook quiere que nosotros possamos
investir um pouco de dinheiro para que haja um anúncio patrocinado. Então, é cada vez mais, no que é impossível. É claro que é possível fazer audiência e conquistar grandes audiências através do conteúdo orgânico, pero através dos anúncios patrocinados, às vezes com pequenas quantidades, nós podemos ampliar nosso público e fazer com que esta publicação chegue a um público específico. Por exemplo, nos anúncios patrocinados, eu posso classificar por gênero, por idade, por localização. Então, dá para ser algo um pouco mais assertivo. Digamos, queremos fazer um evento só para as pessoas em Porto Alegre, pero na página da Bireme há pessoas de toda a América Latina e Brasil. Então, se usássemos o anúncio patrocinado, poderíamos direcionar este evento solo para as pessoas que acessam o Facebook em Porto Alegre em determinada idade. Então, isto é um pouco da discussão sobre o conteúdo orgânico. Sobre a questão de los idiomas, el ideal é que tal vez não há capital humano para isso, pero o ideal é que tivesse uma página para cada idioma. É um pouco confuso falar em 3, 4 idiomas em uma mesma página, porque não seria o melhor, pero trabalhamos assim em Bireme, por exemplo, e hoje, na verdade, as redes sociais elas nos oferecem aos usuários algo que é bem importante, que é a tradução dos conteúdos. Então, não é mais um grande problema como poderia ser em anos anteriores. O usuário clica na tradução e consegue ler o que está escrito, pero as imagens não. Então, se há uma imagem em espanhol e o público que está lendo só habla português, não vai entender o que está escrito na imagem. Então, há alguns problemas, mas se não há capital humano, não há como fazer 3 páginas, que é difícil de gerenciar, é o meio que nós temos para dialogar com nossa audiência. E a terceira pergunta sobre Instagram e TikTok. O Instagram cada vez mais quer ser igual ao TikTok. O Instagram cada vez mais quer priorizar os conteúdos hechos em vídeos, os chamados Reels, que nós vimos lá, os exemplos do Ministério da Saúde Argentina, Ministério da Saúde Colômbia. O Instagram entrega mais quando o usuário produz Reels. Se você publicar uma foto, ela será entregue para 10. Se você publicar um Reels, será entregue para 50. Então, é uma rede social que cada vez mais aposta no vídeo, porque tem um grande concorrente que está ganhando a juventude. A juventude é TikTok. TikTok genera tendências em la web e conquistou as novas gerações. Então, creio que hoje o Instagram é mais complexo porque atinge um público em termos de idade mais amplo que o TikTok, pero não há como fugir do TikTok em algum momento, porque é uma rede social que veio para ficar e principalmente veio para conquistar as novas gerações. Gracias. Eu tenho uma mais, desculpa, Juliana, parece que quer perguntar também. Eu tenho uma mais. Que te parece, ou há alguma coisa que tu pode dizer sobre os influencers? Como trabalhar com este nicho, vamos dizer assim, ou com este recurso, não sei se pode chamar assim, porque, por exemplo, eu encontrei uma aluna não sei se de medicina ou de alguma área de ciência da saúde, que tinha aí seu espaço e onde ela indica a forma de buscar na biblioteca virtual em saúde, como usar os decks, mesh. Então, ela tem seu canal
está sendo aí, e outras fontes de informação da área de saúde, não somente da BVS, mas está aí a BVS, uma forma fácil de falar, falando com os suyos, vamos dizer assim, e me pareceu assim fantástico o trabalho que ela. Então, como nós podemos, através de los coordenadores, né, usar, encontrar essas pessoas para ser, através de eles, a disseminação de nossos serviços e produtos de informação, o que queremos fazer. Enfim, que tu pode nos dizer um pouco sobre esse tema? Creo que debemos tener la osadía de contactar los influenciadores digitales para que puedan ser parceros en la difusión de nuestros contenidos. Es claro que necesitamos mapear quiénes serían estos influenciadores que pueden ser nuestros parceros en iniciativas únicas, porque estos influenciadores atraen grandes audiencias. Entonces, con ellos, creo que no es solo pedir compartilha nuestra página, compartilha. Creo que ellos se envuelven más en campañas, en acciones que también puedan hacer sentido para sus audiencias. Pero hay que tener esta osadía, hay que mapearlos y hay que hacer contacto, porque creo que muchos podrían tener interés, ¿por qué no?, en participar de iniciativas que hablan de salud y cuestiones que son importantes en términos de información en la área de la salud. Muy bien, gracias Lucas. Tenemos acá en el chat algunas preguntas también y muchas personas parabenizando por la presentación, fue muy buena, maravilloso evento, muy asertivo, entonces un montón acá de comentários en el chat. Acá temos uma pergunta. Lucas, boa tarde. O que podemos fazer para melhorar a indexação dos conteúdos em português e espanhol pelos sites e ferramentas de altimetria? Las cuestiones relacionadas a altimetría, yo no puedo hablar mucho porque esta es la contribución de la doctora Lilian Caló y no es tanto mi área. Entonces creo que poderíamos direcionar dúvidas relacionadas a essa questão mais científica de Altmetrics para Lilian, que creio que ela pueda respondê-las com mais qualidade, com mais profundidade do que eu neste momento. Ok. Fabrício. Deixa eu complementar tema, Juliana, sobre isso. Eu creio que isso, ele que está aqui nosotros aqui, eu creio que seria interessante tema para trazer a uma sessão nossa sobre esse tema, principalmente não sei se cabe aí dentro do eje de boas práticas do processo editorial ou não, mas eu creio que passa por vários temas que nós manejamos em nossa rede. Eu creio que é tema que vale a pena trazer para uma outra sessão. Essa e outros instrumentos de avaliação de impacto através das redes sociais, enfim. Ok, graças. Uma outra pergunta cá, Lucas. É uma boa prática utilizar texto alternativo em imagens, alt-text? Eu não entendi a pergunta. Como assim, texto alternativo? Generalmente, quando hacemos a publicação de imagens na internet, há uma opção de poner o texto, el alt, que é o nome da imagem en el post. ¿Esto es una buena práctica? Es una buenísima práctica pela questão de la acessibilidade. Hay personas que no consiguen leer la imagen y tener este texto alternativo es muy importante para que essas pessoas também consigam entender o sentido da publicação. Sí, é muito importante. Ok. Hay acá un comentario de Elizabeth Guzmán. Buenos días, saludos desde Colombia. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Además de las estadísticas tradicionales que reflejan cierto nivel de aceptación de los contenidos digitales sobre ciencia e Internet, ¿habría otras formas de medir si las actividades de divulgación científica fueran exitosas entre el público objetivo y si con estas intervenciones se hizo un aporte a la apropiación social del conocimiento? Por ejemplo,
a través de encuestas, de los comentarios de los usuarios, etc. Eu creio que o Altmetrics me parece uma ferramenta muito útil neste sentido, pero não há dúvida que em las redes sociais nós devemos provocar os usuários a participar. A participação dos usuários é o que há de mais rico em las redes sociais. Então, se encuestas, comentários, provocarlos a hacer comentarios, a participar de encuestas, es una de esas herramientas para hacer esta medición, digamos, das estatísticas. Pero las estatísticas tradicionales son fundamentales y ellas son disponibles en cada una de las redes sociales, cada una de ellas Twitter, Facebook, Instagram. Hay una página específica para ver quais são os conteúdos que estão generando mais visibilidade, mais interesse. Então, é importante acompanhar um mix de todas essas coisas que nós estamos falando. Bien. Lucas, há uma outra pergunta que também é uma dúvida que eu tenho. Se devem, é de Paul Aguayo, se devem contestar todas as interações de los usuários? Há interações que não se devem contestar? Sim, há interações que não se deve contestar. Quando há uma interação que envolve, por exemplo, comentários de ódio, não há por que comentar este tipo de publicação. Quando você percebe que não há uma verdadeira intenção do usuário de ter alguma informação, quando este usuário está apenas provocando, querendo chamar a atenção de uma maneira negativa, não me parece que é algo útil. Pero as perguntas são importantes de ser respondidas, as dúvidas, a interação é o que há de mais rico em la internet. Agora, uma outra pergunta que completa esta que tu acabas de contestar. Qual é a melhor prática para solucionar uma crise de comunicação, interação indesejada, no perfil social de um órgão público de saúde? ¿Qué debemos hacer? ¿No debemos contestar? ¿Debemos apagar? ¿Qué debemos hacer cuando hay un comentario que es indesejado o que de odio, como tú has comentado? ¿Cuál es la buena práctica en relación a esto? Comentários de ódio, seja em Facebook, seja em Instagram, por exemplo, há uma ferramenta que você pode ocultar este comentário. Então, solo o usuário que emitiu este comentário vai ver o que ele escreveu. Então, nadie vai ver além deste usuário. Pero creio que há alguns casos que a pessoa está demonstrando alguma indignação, alguma insatisfação e que talvez esteja aberta a escutar um outro lado. Creio que não estamos falando de uma ciência em que eu posso dar-lhes 100% de uma forma de agir, porque para mim, crise, cada caso é um caso. Então, eu tenho que ler o comentário para saber que comentário é esse, para saber se cabe responder a esta pessoa que por algum motivo está insatisfeita, indignada, ou se não, é apenas um comentário de ódio. Se é um comentário de ódio, oculta no Facebook, oculta no Instagram e mesmo denuncia. Há ferramentas de denúncia e são cada vez mais efetivas, porque este é um grande problema das redes sociais. Sim. E muitas vezes não são somente comentários de ódio, não, Lucas? Sino também, a vezes, alguma crítica, algo que a pessoa aproveitou a oportunidade ou viu como uma oportunidade de fazer algum comentário de algo que não lhe gusta ou que não está bem. Então, a vezes quedamos um pouco em la dúvida como contestar estas interações que vêm
en un canal que tal vez no es lo más recomendable, ¿no? Sí, yo pienso que las críticas son muy bienvenidas. Aquí no estoy solo hablando de las redes sociales, pero en nuestras vidas nosotros no caminamos sin recibir críticas. Críticas nos movimentan. Entonces, creo que a depender de la crítica, puede ser acolhida. ¿Por qué no? ¿Por qué no acolher la crítica? Às vezes no estamos correspondiendo por algún motivo específico, o porque no tenemos el capital para eso, o porque tal vez tenemos que hacer algún cambio, ¿por qué no? Tal vez la crítica nos conduce a hacer algún cambio. Entonces, creo que es importante escuchar la crítica y ver caso a caso de qué forma es mejor para responder. Ok, gracias. Uma outra pergunta acá de Lady. Buenos dias, inicialmente, muitas graças por la conferência, um tema muito interessante para o tema da visibilidade. Mi pergunta é, como usar estas redes sociais e acadêmicas para divulgar informação científica sem llegar a lo informal, já que o que se vê em redes sociais é mais informal que formal? Sí, las redes sociales son más informales do que formales. Creo que en este caso, una de las cosas que podría también estar incluso en la presentación, que es la primera cosa que yo hago cuando yo entro para trabajar en una empresa, hago alguna consultoría, es el llamado benchmarking. Ou seja, você tem que ver o que grandes influenciadores, por exemplo, da área da saúde, há influenciadores da área da saúde. Então, quem sabe fazer uma búsqueda para saber como essas pessoas estão se comunicando, como essas pessoas estão conseguindo compartilhar informações que são científicas, pero de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais en el dialecto de las redes sociales. Entonces, yo acredito que sí, no solo podemos compartir questões mais científicas em las redes, como devemos encontrar a forma. Então, fazer uma búsqueda a los influenciadores e encontrar sua maneira, testando. Nós hablamos en la presentación, precisamos testar nuestras formas de comunicación y a partir de los testes ir mejorando. Entonces, creo que las redes sociales son fundamentales y necesitan disso, porque las personas buscan noticias, buscan informaciones, la sociedad está sendo disputada en todos os seus formatos através de las redes, e a ciência precisa estar ali também. Ok. Gracias, Lucas. Bien, no tenemos más comentarios. Acá, Fabrício. Um grande problema que temos na hora de publicar os posts refere-se a imagens de boa qualidade, gratuitas e sem direitos autorais. O que você poderia contribuir nesse tema? Eu creio que você pode fazer uma pesquisa ou também pode me encaminhar um e-mail depois, pois há alguns sítios web na internet com banco de imagens gratuitos. E o próprio Google Imagens há uma ferramenta que você escolhe para acessar solo as imagens que são disponíveis gratuitamente. Então, poderias usar essas imagens. Claro que há imagens muito buenas que são pagas e não podemos usá-las. Então, pero há algumas alternativas para poder fazer este uso de imagens. Ok. Bien, gracias, Lucas. No tenemos más comentarios. No sé si alguien de la red quiere compartir, si alguna BBS que está acá utiliza alguna red social, si utiliza el Facebook o ya están en el Instagram, y si quieren compartir cómo que hacen, lo que están publicando. Tenemos aún algunos minutos de esta sección. Sería muy importante si alguien quiere compartir, y ahí nosotros podemos habilitar el micrófono y la cámara.
¿Hay alguien que está acá que quiere compartir la experiencia, cómo están utilizando las redes sociales para hacer la divulgación de la BVS, de los productos, servicios? ¿No? Juliana, Están muy mientras tanto, tímidos. mientras tanto, yo creo que no es el caso solamente de timidez. Yo veo en general, podemos tener una impresión equivocada, pero nosotros vemos que nosotros no estamos de verdad nos apropiando y usando con todos los recursos que existen de la mejor forma el tema de la red social en general en toda nuestra red de la BBS. Hay casos, por supuesto, hay ejemplos de uso aquí, allá, pero lo que nos parece es que de verdad, sin un planeamiento, sin una estrategia muy bien definida para trabajar, es algo que nos cayó así y que está ahí para ser mejor trabajado. Es una impresión y un poco de, enfim, que se ha manifestado también, hemos intentado buscar algunos ejemplos para compartir, ¿no, Juliana? Hemos consultado algunos coordinadores de BBS, si tenía si quería compartir con nosotros el día de hoy su experiencia en el tema, y no hemos logrado, en verdad, porque, enfim, o por falta de tiempo para organizar y preparar, o porque de verdad no es algo que está tan bien insertado en el día a día de trabajo de desarrollo de la BVS, de nuestros productos y servicios de información. Entonces, ese es el reflejo de eso. Pero queremos cambiar este escenario. Yo creo que es fundamental, necesario, pero queremos hacer bien hecho. Entonces, creo que lo que tú compartió con nosotros, Lucas, nos abre este espacio, nos llama la atención para que hagamos bien hecha y para lograrlo en impacto y aprovechar bien los recursos, los pocos recursos que tenemos. Y pensar también en planear recursos necesarios para trabajar con eso. No es algo que se hace de una forma así, leviana, ¿no? Relajada, ligera. No, algo que tiene que ser muy bien, está dentro de las actividades. Y nuestras instituciones tienen que reconocer también esta actividad, que no es algo que a uno le gusta hacer las redes sociales, porque no, es algo que tiene que estar como descripción de las actividades, de las funciones de los colaboradores de la institución, enfim, de las organizaciones. Yo pienso que algo que tiene que ser llevado en serio, ¿no? A pesar que algo que parece más así, de diversión, no, algo que tiene que ser llevado en serio, como es el tema de la comunicación. Creo que estoy segura de eso, no creo, estoy segura de ese tema y que vamos a trabajar, yo creo que de aquí adelante. No sé si alguien tiene algún comentario, si no, creo que llegamos al fin de esta sesión y como siempre, todo va a estar grabado, disponible, y ahí Juliana pasa aí para que anuncie dónde y cómo, todos ya saben, pero es siempre bueno recordar. Sí. Ya compartimos en algunos momentos acá en el chat donde va a estar, pero podemos poner nuevamente. Y Juanita, no sé si ellos pueden abrir la cámara para que podamos sacar una foto de todos que están acá en esta sección. Si todos pueden, porfa, abrir las cámaras, agradeciendo ya la participación de todos en más una sección. Estamos llegando al final del año de nuestras reuniones, ya pensando en el modelo para el próximo año. Muy bien, de las caritas de todos. Bien, déjame acá. Ahí creo que ya quitamos algunas fotos. Bien, muchas gracias entonces. Aguardamos ustedes en la próxima reunión.
Y todo va a estar grabado. Juanita, ¿puede poner, por favor, el enlace de la página donde estarán las grabaciones y presentaciones? Y ahí todos ustedes pueden acceder. Creo que hasta mañana o después ya estará ya compartido con todos ustedes. Bien, muchas gracias entonces. Y quedamos a la espera de ustedes en el próximo encuentro de nosotros. Un abrazo a todos. Gracias, Lucas. Muy bueno. Gracias.